Fala aqui então, Maurílio, sou bancário também, formado em economia e estou no meu segundo dia de home office aqui, na minha quarentena. Arthur, quer falar? Quer se apresentar? Então, eu sou o Arthur, eu sou bancário, é, e achei bem legal o último última, última conversa aí. E não liguem, eu sou realmente gago, mas é isso aí. Pablo? Galera, eu chamo Pablo, acho que eu já conheci todo mundo, né? Iago conheço também, Silvinha é minha amiga. Eu sou um acadêmico fora da academia aí, tentando penetrar. Tenho formação em biologia e terminando doutorado em arquitetura. Estudo o bem viver urbano, né? Que é uma proposta de pós-desenvolvimento aí para cidades. Tá bom? Pode eu agora? Então, eu sou a Silvia, eu sou ecóloga, bióloga de formação, amiga do Pablo aí. Tem muitos hobbies aí que as pessoas gostam, mas meu grande hobby é estudar política, chafurdar nessas coisas interessantes e porcas ao mesmo tempo. E vamos lá, né? Tô no meu 10º dia de quarentena, ainda não surtando, mas bem. Iago, quer se apresentar? Eu sou Tá me ouvindo? Iago. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Tá Thiago. ótimo. Deu certo agora. Me ouve? Tô ouvindo, Thiago. Acho que agora rolou aí. Agora deu boa. Tá ouvindo a gente, Thiago? Então vai, Iago, Tá se ouvindo. apresenta. Sou Só tá Iago. com retorno maldito, Aí. mas eu vou lidar com isso. Desliga o link que eu te dei, que aí não vai ter retorno. Ou então abaixa o link, né? Não? Abaixa o volume. Fecha o link que eu te mandei que não vai ter retorno. Será? Agora eu não tô mais ouvindo ninguém. Então eu não sei o que é. Bom, se apresenta aí, Iago. Caralho. Eu sou Iago. Eu trabalho Vai ter que ser com retorno mesmo. Se eu desligo o link da merda aqui. Vai, Iago. Posso ir? Vai. Sou Iago. Eu sou jornalista, eu trabalho fazendo filmes, séries, documentários. E tem um coletivo chamado Coletivo Nigéria. E tô agora na empreitada aí de fazer um trabalho com influenciadores digitais de periferia chamado Vetinflix. A gente está lá a casa dos Vetin com o primeiro produto. E é isso aí, a gente está sempre fazendo análise de conjuntura aí, pelos stories do Instagram, e olhando o Twitter. E eu acho que provavelmente foi por isso que o Gero me chamou aí. Bora nessa. É isso aí. Thiago, se você conseguir se apresentar, não sei como é que tá direito o teu áudio, tente se apresentar também. Acho que... Tô ouvindo bem, vocês estão me ouvindo? Então, eu só acho que deve estar com um delay aí de alguns segundos. Mas tente se apresentar. Tem um retorno aqui nojento, mas eu vou lidar com isso. Eu sou Thiago Arruda, já que tem outro Thiago aqui também. Não vou fazer aquela piada de novo sobre Thiago não servir como nome. Nossa, esse retorno tá horrível. Pula aí minha apresentação, vou tentar ajeitar isso aqui que eu tô me ouvindo de volta. Tá, então vamos lá, gente. Na semana passada, assim, o tom meio da conversa foi meio que as manifestações lá do dia 15, a questão do coronavírus ter explodido e as colocações do presidente, e a gente discutiu um pouco se a base do bolsonarismo estaria atingida nesses últimos dias
pelos posicionamentos do Bolsonaro. A gente não chegou numa síntese, mas a gente chegou numa síntese de que ela teria sido impactada, né? A gente não tinha noção da dimensão. Ainda não tinha tido esse último pronunciamento, que eu acho que foi o mais pesado, e eu vou começar pedindo para a gente discutir esse pronunciamento último do Bolsonaro, né? A gente pode discutir sobre o que significou, né? Qual foi a motivação deles, foi de repente uma pressão da base mais radical, se foi uma vacina, né? Como a mídia, por exemplo, a Folha de São Paulo colocou, se foi o Bolsonaro tentando se antecipar a um PIB negativo, né, um PIB ruim, um impacto negativo na campanha, tentando fazer um aviseio, ou se também teria sido uma expectativa de um golpe, né, radicalizar o seu programa o seu programa político no governo. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né? Se existe a possibilidade de um golpe, se foi uma pressão da base mais radical, ou se ele só tentou se prevenir aí do PIB que vai vir. Alguém queria começar? Bom, gente, acho que... Posso começar? Pode, claro. Bom, em relação ao pronunciamento, a gente saiu com a ideia de que parecia que a gente estava vivendo cada vez mais, né, numa realidade mais distópica do que a gente viveu no dia anterior, né? Então, o Bolsonaro tem esse lance mesmo, eu acho que ele acorda todos os dias e fala, eu vou ser pior do que eu fui ontem, né? Mas depois que passou todo o pronunciamento, a gente pode perceber que ele não é louco, né? Ele não é burro, louco, e que, muito pelo contrário, eu acho que eles estão muito bem intencionados. E aí eu vou apresentar duas questões. A primeira delas, aquele pronunciamento, ele nada mais é para manter a base dele coesa, né, inalterável, inquebrável, e de alguma forma serviu já, porque já dá para perceber que muitos ex-bolsonaristas arrependidos já voltaram de novo a compartilhar o material do escritório do ódio aí. E, bom, então, manter a base coesa e repescar esses bolsonaristas que estavam arrependidos, perdidos por aí. E ele, na verdade, ele está tentando usar uma estratégia para poder se eximir. Então, assim, os governadores e os prefeitos estão tomando atitudes para poder conter a pandemia aqui no Brasil. E eles, de alguma forma, vão conseguir isso, né, os prefeitos e os governadores. Então, ele está tentando se deslocar dessa ação para não se responsabilizar dela, porque justamente quando vier a recessão depois que isso tudo passar, ele vai culpabilizar, e aí, se porventura os governadores e os prefeitos conseguirem diminuir essa curva, né, de contaminação, ele pode se apegar ao discurso do tipo, eu não estou falando, não é uma gripezinha, não é um resfriadinho, falei que não ia dar em nada, e agora olha aí a recessão. Culpa dos governadores e dos prefeitos. Então, acho que o discurso que ele adotou nesse último pronunciamento tem muito essa linha, menos a linha de ser louco e mais a linha de estrategista puro, assim. Eu acho que é uma análise muito otimista da inteligência do Bolsonaro. Alguém mais queria colocar alguma coisa antes de eu colocar algo sobre o que a Silvia falou? Eu queria falar um negocinho, porque, assim, foi a primeira coisa que eu pensei, assim, né? Porque eu fiquei abismado. Eu falei, cara, não é possível isso de novo, cara, não é possível. E aí, refletindo um pouquinho, eu falei, independente desse cara tá calculando cada palavra que ele tá falando, né? Porque, sim, a base dele, ele já falou que pensa desse jeito sobre a crise, sobre o corona e tal. Independente dele estar calculando isso ou não, eu tenho certeza de o que você falou. A crise econômica ela vai vir, e ele com certeza vai colocar a culpa nos governadores e na esquerda, digamos assim, porque isso está rolando, né? Diz que é papo da esquerda, esse tipo de coisa, porque a desculpa dele é que é culpa dos governos do mundo, que não sei o quê, que é a mídia que quer me prejudicar, e ele vai conseguir vender esse discurso independente do desfecho, morrendo muita gente ou não. Ou dando tudo certo, né, como a gente está colocando no cenário otimista, aí, dando tudo certo, as medidas sendo suficientes. Ele vai colocar, sim, a culpa da economia nos governadores. Porque o discurso do Bolsonaro, a base dele se mantém em encontrar inimigos.
e não encontrar soluções. Ele só consegue estar onde ele está, ele só consegue ter os seguidores que ele tem, porque ele sempre aponta inimigos. Então, eu acho que, independente de ser calculado ou não, né, sendo burro ou sendo calculado por parte dele, eu acho que ele vai fazer isso aí que você está falando, sim. Tá, mas bom, se ninguém quiser colocar nada, mas será que a base dele não tá abalada, gente? Na semana passada a gente discutiu como havia um deslocamento de parte da base dele por conta das últimas colocações. Eu tinha até colocado na semana passada que a questão do coronavírus ele era diferente, né, das outras conspirações, porque ele era rapidamente constatável, né? À medida que as pessoas vão morrendo, vai se confirmando enfim, que a tese dele da gripezinha ela é mentirosa, né? Então, eu pelo menos percebo isso no meu meio, assim, no meu meio comum, de que apoiadores deles estão ou se distanciando ou se silenciando perante, enfim, as últimas colocações, sobretudo perante o último pronunciamento. Uma outra questão é que se isso fosse também talvez um elemento mais pensado, né, de aglutinação na base, ele talvez não esteja levando em consideração a questão do Congresso, do Senado, como é que ele vai aprovar as reformas, né, dele com o Congresso e o Senado, né? Eu não sei se, enfim, se parece uma atitude, uma estratégia muito bem pensada dele, ou se é só mais uma demonstração da ignorância dele. Mas assim, ele já começou a reclamar do Congresso e do Senado antes de tudo isso começar, ele já não estava com essa picuinha. Ele vai jogar a culpa neles também, porque nesse caso, o Congresso e o Senado realmente estão de tomar as medidas necessárias. Estão me ouvindo agora? Estamos sim. Então agora deu certo no celular aqui. Tô de boa. Enfim, já. Pode continuar. Que o Thiago precisa se mutar aí pra não ficar em dor. Thiago, só que tá rolando um áudio de volta aí no teu. Acho que tu tá com o computador ligado no áudio e falando no celular. Fechei aqui, tô fechando. Vê se dá certo. Tá perfeito agora. Tá ouvindo? Não, tá perfeito. Tô ouvindo minha voz de volta. Não, eu fechei aqui tudo no computador. Só baixei o Discord. Eu baixei o computador aqui, eu fechei o computador já. Eu tô ouvindo um retorno meu. Vale o teu próprio retorno como, cara? Você tá com caixa de som? Cara, eu tô só no celular, eu desliguei o computador aqui. Desativa o teu microfone e só ativa quando for falar. Pronto, perfeito. Tá bom. Pera aí. Quer colocar alguma coisa, então, Thiago? Ou Iargo também, que entraram agora? Isso aí, já aproveita o bonde. Eu posso falar, eu concordo com tudo que vocês falaram, eu acho que isso aí já tá muito, quem acompanha o que tá acontecendo, eu acho que vai ter uma opinião muito parecida nesse aspecto aí. É isso, ele tá radicalizando agora, mas eu acho que é uma mistura das coisas, é uma coisa calculada, mas ao mesmo tempo é uma coisa feita muito improviso. Bolsonaro, ele é um cara que corre na chuva, né? Ele é um cara que precisa do caos para ele poder crescer, e é exatamente isso, ele precisa sempre ter inimigos e tal. Ele vai apostar nisso, mas como qualquer pessoa que aposta, pode perder, né? Eu acho que ele vai perder nesse sentido, tá ligado? Até porque as próprias pesquisas estão apontando isso, que a população tá apavorada com o que tá acontecendo, tá ligado? E ele tá derretendo a base deles, também tá sendo mostrado. Eu acho que tanto em dados, as pesquisas estão saindo, estão mostrando isso, como também eu acompanho muito os bolsonaristas, desde os mais malucões, olavistas, aos mais moderados, tá ligado? Então, o que tá acontecendo é que os moderados estão saindo todos, né? Porque eu acho que é um tipo de coisa que eles não vão sustentar isso, porque esse é o cálculo que o pessoal tá fazendo. Cara, morrendo um monte de gente aqui, todo mundo que tá perto do Bolsonaro vai ser culpabilizado, né? Então, quem tá perto dele tá fazendo uma aposta alta, né? É claro, ele também pode se dar bem com a situação, fazer exatamente isso. Os governadores, ele está contando que os governadores vão conter a crise, né? Se ele conseguir conter, ele vai dizer que o problema econômico foi por conta dos governadores, que realmente é uma gripezinha.
o que provavelmente não vai acontecer. Pode ser que aconteça, pode, mas quem está vendo o que está acontecendo no mundo, assim, não tem como dizer que isso vai acontecer. Onde é que isso aconteceu? Lugar nenhum, tá ligado? O lugar onde teve um impacto menor, na Coreia do Sul, na Alemanha tá tendo impacto menor, tem uma cultura totalmente diferente do Brasil, tá ligado? Pô, a Alemanha, a galera não deixa nem duas pessoas se juntarem mais lá, né? E também já tem uma cultura que são pessoas que já moram muito separados, não é que nem um brasileiro que mora com a família inteira, né, velho? Então, eu acho que é isso, eu acho que ele tá indo por tudo ou nada. Eu acho que o que ele sempre esperou foi o impeachment. Acho que o Bolsonaro está esperando isso só para sacramentar o discurso dele que ele é perseguido, né? E aí, nesse sentido, aí eu tenho uma crítica, com todo o carinho que eu faço partidos como o PSOL, que pede o impeachment, ao mesmo tempo que o próprio partido é contra o impeachment. Aí, cara, aí quebra, né? Quebra muito, né? Porque não passou pela Executiva Nacional, aí fica o próprio partido brigando. Quem é fortalecido disso é o Bolsonaro, tá ligado? O Bolsonaro quer só com esquerda, chega uma esquerda que fique tropeçando em si mesma para crescer. Então, o que eu mais me preocupo hoje não é nem com o Bolsonaro, é com a oposição. A oposição dá bala pro Bolsonaro, tá ligado? Concordo plenamente. Arruda, quer falar? Não falou ainda? Posso falar, posso ir. Vai, o máximo de 2 minutos a 3. Vai. Já tá assim, né? Compressor. Porra, começou mal. Mas enfim, vocês estão me ouvindo, né? Tá um pouquinho estourado. Mas pode continuar. Não, é o seguinte, eu ouvi só a última cargo, não foi? Eu ouvi só essa última. Porque eu tava tentando ajeitar aqui. Mas, assim, a minha sensação é de que no pronunciamento, né? O momento do pronunciamento foi, assim, um momento muito peculiar historicamente, né? Assim, você se sentir diante do inominável, assim, se sentir diante de uma cena histórica que é talvez a cena mais repugnante ou mais grotesca da história da República, assim, você se sentir diante de uma coisa tão distópica que a distopia que a gente já estava parecia não mais permitir que isso se prolongasse, se estendesse além do que a gente já tinha diante da gente, né? Acho que o discurso produz esse impacto, né? E parecia muito que o governo tinha acabado ali. Então, muita gente falou, né? Agora não é um problema de se vai acabar, é um problema de quando vai acabar, né? Antes do mandato, né? Antes do fim do mandato. Mas o que deu a perceber, principalmente hoje, é que o movimento em muitas cidades aumentou, é que o discurso penetrou. Se você abre a página do Camilo Santana no Instagram, você vê só palminhas. Mas se você abre a página do Facebook dele, você vai encontrar inúmeros comentários de pessoas autônomas, informais, dizendo que não sabe mais o que fazer, dizendo que está desesperado, dizendo que assim não dá, dizendo que o presidente pode ter errado na forma, mas acertou no conteúdo. Então, não foi o que parecia, né? Eu ainda acho que a tendência de deterioração do mandato, ela é a principal, mas o diagnóstico ainda não chegou no ponto do acabou, né? Eu acho também, como acho que o Iargo falou, né, que a aposta é altíssima, a aposta no médio ou longo prazo é a aposta do Macaé, é você pegar todo o seu dinheiro e dizer que o Macaé vai ganhar do Flamengo amanhã, porque você vai ter um cenário muito provável de familiares, colegas, amigos internados, doentes, né, e mortos, porque é isso que esse vírus faz, né? E ainda mais com o discurso dele produzindo esse efeito. Eu tenho que encerrar? Eu pedi para concluir a ideia. Então é uma coisa que nesse primeiro momento causou um impacto de acabou o governo. Depois você viu que há uma disputa de fato em curso. Não foi um discurso desprezado pela sociedade, não foi. Ele tem uma entrada. Mas num prazo um pouco mais longo da conjuntura, é uma aposta altíssima em algo, né, que dificilmente você vai ganhar, né? É uma aposta de risco altíssimo, né? E aí a deterioração do governo é a coisa mais provável, né? Porque você vai ter
isso impactando a saúde, né, das pessoas, seus familiares, etc. É isso, vou botar no mudo aqui de novo. Eu vou lançar duas perguntas assim, em cima do que todo mundo colocou. Qual que vocês acham que é a possibilidade de um golpe, efetivamente? A gente conversou muito ralamente assim, sobre isso na semana passada. Qual é a real inserção do bolsonarismo nas forças militares, nas polícias militares, mas sobretudo, né, no exército armado mesmo. E a possibilidade do impeachment. Teve um vídeo que rolou aí nas redes, no WhatsApp, do Bolsonaro fazendo a declaração e o Mourão do lado fazendo careta, né, balançando a cabeça, dizendo não. Vocês acham que existe uma possível articulação com o Mourão, né? Entre o Congresso, assim, a nota do Senado foi muito dura, né? Mas o posicionamento do Maia parece que foi um pouco mais leve do que a do Senado. Será que se indica que o Senado está numa posição mais, né, de impeachment ou uma possível articulação com o Mourão? E o Maia, né, por outro lado, já não está nessa articulação ou essa articulação tem andamento? Eu queria que vocês comentassem essas duas coisas: a possibilidade do impeachment e a possibilidade de um golpe também. Gente, eu acho que não vejo chance, possibilidade de golpe. Acho que ele... Silva, deu uma travada. Se puder repetir do início. Eu acho... Tá de boa agora? Tá ok. Eu acho que não tem possibilidade de golpe, eu acho que ele não tem, não é isso que está em mente, eu acho que ele não tem esse tipo de penetração nas Forças Armadas, no Exército, nas polícias militares, enfim, todo esse corpo militar que poderia apoiá-la a dar um golpe. Eu acho que não, eu acho que a estratégia do Bolsonaro é um confusionista, né? Ele está querendo causar confusão e é dentro dessa confusão que ele vai tocando para frente aquilo que ele acredita ou aquilo que ele não acredita, não sei. Mas eu não vejo possibilidade para golpe, não. Agora, para impeachment, o cenário tá se desenhando para isso, assim. O cenário está muito parecido a quando o Collor estava na Berlinda também, quando o Collor era presidente e estava cambaleando aí, bailando na beira do abismo aí, a gente viu muito o PSDB colar nele para tentar ou derrubar ele na hora certa, para poder pegar o poder na hora que ele cair, ou tentar ficar com ele no governo para poder controlar o que ele estava fazendo. E a gente está vendo exatamente esse mesmo cenário se desenhando, mas agora em relação ao DEM. Né? Eu sou daqui de Goiás, o governador é o Caiado, e o Caiado é o que está choferando muito isso aqui, pelo menos no estado de Goiás. O Caiado foi quem indicou o Mandetta, o Caiado está manipulando o Mandetta também, ou pelo menos tentando manipular o Mandetta também, e eu acho que o papel que o DEM está se desempenhando agora é justamente o mesmo papel que o PSDB desempenhou na época do Collor, de se ele dá muito trabalho, empurra que ele cai, mas aí as elites têm que concordar com o impeachment do Bolsonaro. Eu acho que o simples fato da base estar desmobilizada, o simples fato de estar rolando panelaço, isso não é o suficiente para poder pedir o impeachment. Acho que ainda não tem campo político para isso, mas a hora que a Fiesp, a Fiesp, né? A hora que as elites no Brasil decidirem que ele tem que cair, ele vai cair, com certeza. E, bom, então é isso, né? E aí eu acho que esse é o papel, né? Agora, o DEM tá esperando para ver o que vai acontecer. Se ele merece cair, né? Se ele vai cair, se tem espaço político para poder se desenhar um impeachment, que eu acho que tem mais espaço para um impeachment agora de se concretizar do que um golpe. E é isso, acho que é o DEM que tá sendo o urubu dessa história toda aí. Não sei, eu acho que pode estar acontecendo essas articulações nos bastidores com o Mourão, com certeza, assim. Agora, eu acho que o grande detentor de se vai ou não vai ter impeachment são as elites no Brasil. É a Fiesp, ou esses pseudo-empresários industriais que já não são mais industriais, que são, na verdade, investidores do mercado financeiro. Então, mas eu acho que esse é o ponto que separa o impeachment do não impeachment, entendeu? É quando o mercado financeiro decidir que ele não... Agora, o mercado financeiro apoia as reformas do Bolsonaro, o mercado financeiro apoia a política econômica do Bolsonaro e as elites também.
né, as elites não pseudo-industriais do Brasil. Então, eu acho que quem, na verdade, vai tramar esse espaço político para o impeachment vai ser esses atores, juntamente com o Congresso Nacional e não sei outros atores que poderiam estar envolvidos. Mas é claro que o Mourão tá de olho nesse hiato aí que o Bolsonaro tá construindo, né? Beleza. Arthur, só ver se o Arthur não falou nada, queria perguntar se ele queria falar alguma coisa. Então, eu escutei de um amigo, assim, conversando, que o próprio mercado financeiro, ele quer que o governo interfira mais, entendeu? Ele não quer um governo que, tipo, jogue que o mercado é que tem que resolver essa confusão. Ele quer que venha um governo que coloque a mão coloque a mão nos cofres, igual os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos deu R$8.500 a cada família com um filho. O Brasil deu 200 conto. Então, aumentou, acho que hoje, agora... Mas é isso aí mesmo. Então, eu acho que agora, realmente, o próprio mercado não quer alguém de, sei lá, direita lá, dizendo que o mercado resolve. Não, ela quer que realmente venha aí alguém e resolva a situação. É o que eu acho, assim. O mercado quer que o Estado pague a conta, né? Sim, eu tinha comentado isso, que o presidente da XP disse que se não houvesse um novo plano Marshall no Brasil... Aliás, que o Brasil precisava do novo plano Marshall. Pode falar, Maurício. Então, eu na verdade vou pegar o gancho da Silvia e do Arthur aí, que o Arthur complementou e na verdade até iluminou aqui uma coisa que eu ia falar. Eu também acho, concordo com a Silvia, que quando o mercado se mobilizar para querer tirar o Bolsonaro, o mercado vai ter voz, vai ter força suficiente para fazer isso. Porém, o que a gente vê hoje é que o mercado compactou com esse discurso do Bolsonaro. Então parece que o Bolsonaro, na verdade, tudo que ele fala, essas bostas aí, na verdade, é o que está sendo reproduzido por muitos empresários aí, né? Muitos grupos, né? Hoje o presidente do BB, né, falou ali também que quer que acabe, no caso a empresa que a gente trabalha, falando que vidas não têm valor infinito. Então, então eu não sei se vai ter esse apoio tão cedo no mercado para que haja um movimento de impeachment. Só que eu acho que, concordo também que o impeachment ele pode se tornar inevitável se a situação piorar. E isso que é ruim, porque talvez a gente vai chegar num momento de instabilidade política muito grande e a necessidade de impeachment só quando a coisa estiver muito podre. Isso vai ser ruim para o país, né? Mas necessário, mas vai ser ruim. Uma coisa se acontecesse algo agora, que é o que eu estava esperando, né? Trazendo aqui falando um pouco de estatística, né? Tem os ruídos, né? E tem os sinais, né? Você tem que aprender a distinguir. E eu estava esperando alguma coisa, algum sinal do Maia, né? E o sinal que a gente tem hoje é que ele está mais pacífico, ou seja, se for rolar impeachment, vai ser depois, quando acontecer merda e falar, olha só, a porra que o Bolsonaro tá falando deu um monte de bosta, ele incentivou movimentos que, enfim, levaram o país pro buraco de qualquer forma. Então, o sinal que eu vejo hoje é que, se for para acontecer impeachment, vai ser no pior momento possível. E isso é ruim, né? Se acontecesse agora, se acontecesse alguma coisa nesse sentido hoje, seria melhor, porque teria tempo de reação. Não só utilizar políticas mais intervencionistas, né, para salvar a economia, que vai ser inevitável, que eles não estão enxergando isso, que vai ser inevitável a economia desse ano, já era, quanto antes melhor, e tanto vai possibilidade de acontecer impeachment quando a coisa já estiver muito podre, talvez quando a gente já tiver algumas mortes na conta, muito mais mortes na conta aí. Então é uma coisa que eu tenho medo, que eu acho que se acontecesse antes melhor, mas eu não vejo sinais de que tende a acontecer tão cedo, não só porque o Congresso sinalizou isso, mas porque o próprio mercado financeiro, não vejo que ele ainda fez essa curva, ainda essa mudança aí de rota para criticar aquilo que o Bolsonaro fala. O que eu vejo ainda é um alinhamento, a não ser que eu tenha perdido alguma coisa, né?
Acontece muita coisa muito rápido, todo mundo muda de opinião de uma hora para outra, muita notícia, mas pelo menos é o que passa na minha cabeça hoje. Assim. Posso falar? Pode. Eu tenho muita dificuldade realmente de analisar, né, perceber, eu não me sinto com elementos suficientes para perceber uma possibilidade de um golpe, mas, assim, efetivamente um golpe militar, que imagino que tu esteja referindo, né, assim, na prática as casas, os salões decisórios já estão todos ocupados por essas forças, né, eu não vejo substancialmente nenhuma mudança, assim, como eles poderiam agir. É claro que isso é alguém que já, né, que se formou, viveu numa ideia de alguma democracia, né, e não teve essa experiência. Mas o que eu acho que mais interessante que aconteceu da última semana para cá foi, de fato, o discurso do Roberto Justus, né, esses outros atores que foram colando e vindo à tona, e a galera pôde, né, alguns, eu imagino, né, fazer um link de que essa necropolítica ela tem um fundamento de necroeconomia de fundo, assim. Esse mercado financeiro, né, mesmo os atores, né, de produção de bens e serviços mesmo, assim, né, até médios capitalistas, eles vivenciam e acreditam que a economia ela está acima, de fato, das vidas, né, tentando colocar dessa forma bem simplista. Eu estou observando discursos, eu percebi também esse refluxo, né, de pessoa, tipo, uma base esvaziada de apoio, depois voltar, né, a galera repensar depois do pronunciamento. Mas eu acho que o que de mais interessante aconteceu foi isso, assim, de repente a nossa economia não é sobre a gente. E eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes que pode render num pós-quarentena aí, num pós-Covírus de possibilidades e alternativas, né? Arruda, Iargo. Tanto faz. Pode começar então. Vou eu, né? Vai. Não, pegando um pouco do que falaram e do que eu estava tentando responder na primeira pergunta que tu fez, Germano, eu acho que, assim, ainda não aconteceu o momento que a gente pode dizer que o governo acabou, mas esse momento vai chegar em breve com o agravamento da crise, né, de saúde pública, que vai ganhando cada vez mais contorno de crise política. Eu acho que tem 3 cenários, na verdade, assim, né? Eu acho que, na verdade, o Bolsonaro está completamente desgastado dentro da institucionalidade, né, assim, Congresso, Judiciário, não há mais quem veja esse sujeito como alguém capaz, confiável de conduzir o país, etc. Nada disso. E eu acho que tem 3 cenários. Eu acho que tem o cenário da renúncia forçada, né? A renúncia forçada. Tem o cenário do impeachment e tem o cenário do golpe, que eu não consigo ver o cenário do golpe acontecendo. Na verdade, eu vejo muito mais a possibilidade do autogolpe do que do golpe. Que é a possibilidade de o Bolsonaro tentar ficar por vias, né? Por vias ilegais, por vias autoritárias, né? Eu acho que o impeachment, inclusive, o impeachment nesse momento não tem como, assim, sendo realista, não vai andar com o Congresso se reunindo à distância, é um processo que exige um prazo longo, então você acabaria o processo de impeachment depois da crise de epidemia, então ele é uma saída que acaba se esvaziando, né? Você tem a saída da renúncia forçada, que é uma saída, né, de aumentar a pressão até que esse cara simplesmente peça para sair. É difícil pensar esse cenário, não acho que ele esteja inclinado a isso, mas a crise vai chegar a um ponto que a gente não consegue definir hoje, mas que deve chegar a um ponto de muito desconforto, né, que é o ponto que eu acho que finalmente o governo vai ter acabado, que é o ponto em que a crise, né, de saúde pública e a revolta contra ele vai existir. E a possibilidade de golpe ou autogolpe, né? Que talvez seja as mais factíveis para o momento, né? Ele tentar se manter a qualquer custo, ou ele ser retirado para que o Mourão assuma, ter algum movimento, né, algum jeitinho, né, que não seja o impeachment, porque o impeachment não tem condição de fato de andar agora e de produzir efeitos imediatos, e você colocar lá o Mourão. No resumo, eu acho que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter Mourão. Eu acho que é isso que vai acontecer. Meu tempo acabou?
Não, pode concluir a ideia. Só para concluir, eu falar um pouquinho sobre esse problema do mercado e das elites. Eu acho que, assim, eu não quero dizer que as elites não... Eu acho que uma forma de colocar, para mim, mais apropriada sobre o papel das elites na sustentação do governo é que hoje elas são um dos poucos setores que sustenta o governo. Mas eu não acho que um governo só cai se a elite quiser. Eu acho que esse argumento não é bom. Eu acho que a ideia de que o governo só cai se a elite quiser ver. Eu acho que, inclusive, o que está acontecendo no Brasil é que a classe média está pautando um pouco o debate público, através da ciência, através de outros organismos, empurrando a coisa para uma saída em que você tem uma preocupação com a epidemia e uma assistência aos informais, essa saída que internacionalmente se vislumbra, que eu acho que é muito mais empurrada hoje pela classe média do que pela elite ou pelos setores populares. Até os próprios parlamentares que articulam isso, eu acho que, em geral, isso está muito mais no campo... Existe um certo protagonismo da classe média nisso. Né? Eu acho que isso é interessante... Para concluir, eu acho que isso é interessante colocar porque foge um pouco dos esquemas. Né? E eu realmente não acho que o governo só cai se a elite quiser. Realmente, se a elite sair do barco agora, o governo cai, porque a sustentação dele é muito pouca, é cada vez menor. Então, se tira a elite, aí acaba de cair. Mas eu não acho que só cai se a elite cair. Se os autônomos que estão lá pedindo para o Camilo voltar à atividade econômica, voltar à vida normal, saírem do barco, se os evangélicos... Eu acho que tem mais setores em jogo e eu acho que as coisas não acontecem apenas como uma manipulação das elites. Eu acho que isso é um fator que eu acho que é decisivo nessa conjuntura. Medir o papel da elite, colocar ele num lugar adequado. É isso. Iago? Eu concordo com a fala do Thiago. Eu acho interessante entender a figura do Bolsonaro, porque é uma pessoa de baixo clero, assim. Ele sempre foi alguém que esteve mais próximo das bases do que lá no topo, do que das elites, né? No próprio exército foi assim, né? Ele brigava com generais, brigava com Geisel, ele era um desafeto do próprio Geisel, e da loucura que ele fez lá, da questão da bomba, né? Mas é isso, primeiramente o pessoal apostava que ia rolar meio com fujimorização do Brasil, queria dar um golpe lá Fujimori com os militares, quando viram um monte de militar no governo dele. Mas é isso, né, cara? Os caras começaram a fritar os próprios militares dentro do governo, o general Santos Cruz, né? Então foi isso, quem predominou foi essa ala aí, que é a ala do Carluxo, né, velho? Do Olavo Carvalho e tal, né, velho? Que é a galera que realmente faz guerra cultural pesada. E aí, nesse aspecto, eu tenho uma divergência um pouco de pessoas de esquerda, marxista, que acha que tudo é levado pela economia. Eu não acho que o bolsonarismo, esse bolsolavismo é levado pela economia, eles são levados pela guerra cultural. Não é à toa que eu acho que quem sustenta hoje a base, apesar de eu achar que essa base também está derretendo, são os evangélicos. Foram eles que determinaram a eleição, velho. Sabe? Quando os evangélicos deixaram de votar no PT, aquilo ali foi predominante também, tá ligado? As elites, nesse sentido assim, vamos falar assim, o Bolsonaro ele é contra a Globo. A Globo, para mim, é um representante muito maior de uma elite do que o Bolsonaro, tá ligado? Até porque dentro das elites econômicas existe uma divisão. Acho que também a gente vê como coisa só. E não é, eu acho que tem os liberais, mais estilo Luciano Huck, sabe, que gostam do social, que é estilo Rede Globo também, e tem a galera mais doidona mesmo, que é o velho da van, essa galera, saca? Então, acho que tem isso. E aí, em relação ao Exército, a gente viu a declaração do comandante atual das Forças Armadas, né, o Léo Pujol, se não me engano o nome dele, e você vê que, assim, eles vão colocar o foco nele no combate ao coronavírus. E as declarações do Bolsonaro, assim, para quem é militar, a gente sabe que os militares no Brasil, uma coisa que sempre fizeram foi combater a dengue, né? Porque doença para o militar é quase tá ligado? É uma questão de soberania, né? Ainda mais os militares brasileiros que só fazem basicamente isso, né? Então, assim, eu acho que quem ainda está segurando, dentre os generais que está segurando o Bolsonaro lá é o Heleno, velho. Porque o Heleno parece que ficou loucão também, tá ligado? Eu acho, em relação, se for para fazer alguma aposta, acho que primeiramente o alto comando dos militares vão tentar convencer o Heleno para sair, desembarcar dessa, para dizer pro Bolsonaro renunciar, porque realmente o impeachment vai demorar pra cacete, bicho, tá ligado? A não ser que seja um processo relâmpago, flash mesmo, mas assim,
perante um próprio Congresso que está aprendendo agora a saber lidar, votar com a internet, também isso é outro diferencial que a gente tem que analisar. Então, acho que vai acontecer isso, né? Só para concluir. O que poderia acontecer um golpe mesmo é se os bolsonaristas tivessem com a base dos caminhoneiros muito fiéis, porque realmente, dentre todas as greves que tiveram no Brasil nos últimos anos, a greve dos caminhoneiros foi a que realmente parou o país, tá ligado? Mas eu acho que até entre a classe dos caminhoneiros, eu acho que eles já não têm tanta inserção. Então, não vejo muita gente que tá segurando hoje, não. Acho que é só os malucão mesmo, que vão rumar mesmo para virar uns fundamentalistas milicianos aí que mistura religião com arma, velho. Eu acho que eles estão caminhando para isso. Acho que assim, tem muitos elementos, assim, né? Eu abrindo a página da Folha agora, ó, já tem uma notícia que o Bolsonaro disse que vai aumentar o voucher para 600 depois que o Maia informou que defendia que o auxílio fosse 500 depois da MP, né, ter dito que seria R$200. Então o Bolsonaro, né, aparentemente está na disputa ainda, né? Então ele está querendo agora disputar. Virou leilão. Congresso. Virou leilão. Exatamente, virou leilão para ver quem vai dar o voucher maior. Sobre a questão da Globo, assim, a aposta da Globo sempre foi o PSDB clássico, né? O Bolsonaro foi um tiro que saiu pela culatra da Globo e agora ela está tentando consertar, né? E todo mundo citou o mercado financeiro, mas acho que no Brasil tem um elite que é o agronegócio, que se você duvidar e botar no jogo, né, ela é tão ou mais importante do que a elite financeira. E esses atritos do Olavo de Carvalho com a China, ele é mal para os negócios do agronegócio. Então eu acho que tem isso para colocar aí no tabuleiro do xadrez, né? Porque também para o mercado financeiro não tá ok, né? Por conta do coronavírus, né? As ações estão derretendo. Enfim, o mercado financeiro está no caos também, né? A pressão de que talvez a economia gire, né? Talvez possa ser uma pressão do mercado financeiro. Não sei até onde, né? Porque teve aquela declaração do presidente da XP do Plano Marshall. Então acho que a posição assim dessas elites também do mercado financeiro é da necessidade de uma intervenção forte do Estado. Isso não significa necessariamente um rompimento com o bolsonarismo, mas significa um rompimento com Guedes e com a linha mais neoliberal ali, né, que estava incluso no bolsonarismo. Nos caminhoneiros, acho que os caminhoneiros não conseguem ter uma greve política, né, durante muito tempo. Parece uma categoria muito corporativa, né? Categoria mais liberal, assim, que precisa estar produzindo para poder ter renda, assim, não consegue ter uma greve política muito, muito ampla. Então, assim, o Bolsonaro parece que está no jogo, né? Disputando aí o leilão do voucher. E me parece que a Globo também votou para jogo, né? O PSDB votou para jogo, né? O Dória tá em amplo debate aí enfim, ampla discussão aberta com o Bolsonaro, né? Vários desconfortos. Então eu queria ver se vocês também não acreditam que há alguma posição da Globo também mais possível. Da Globo e do agronegócio. Estou colocando o agronegócio junto desse bojo, dessa possível articulação. Agora, Jair, tu viu que ele ligou pro Xi Jinping aí, e o próprio embaixador que antes tinha tacado o pau nele já recuou falando, ó, Bolsonaro falou agora o Xi Jinping aí e tá tudo bem. Não sei se vocês chegaram a ver. Então ele deu uma recuada com a questão da China aí. Não, sim, por conta do agronegócio que sim, provavelmente está pressionando, né? Mas assim, essa não é o primeiro desconforto, né? Assim, tem vários desconfortos que eu acho que o agronegócio deve estar pensando, pô, esse cara aí não é um cara estável, né, para os nossos negócios, né? O dólar a R$5, na verdade, é bom para o agronegócio, né? Mas esses desconfortos com o mercado internacional, não. Então eu queria ver como é que vocês veem esses jogadores. O agronegócio, a Globo, o PSDB, João Dória, Luciano Huck, né? Eu tô botando o Luciano Huck também, porque o Luciano Huck provavelmente está se escalando aí, né? O cara foi até pro encontro de Davos, né? Para discutir economia, não sei, criar currículo, não sei qual é a ideia dele em Davos, né? Mas queria ver como é que vocês estão colocando esses outros jogadores aí. E talvez um comentário sobre o que o Iago comentou no início ali. O Iago comentou sobre o pessoal, mas seria que vocês discutissem a esquerda em geral. Como é que o Ciro Gomes, né, vai se colocar aí, o PSOL, né, o PT, né? O PT me parece muito tímido, eu não vejo, assim, pô, você abrir todos os portais de notícia, não tem uma declaração mais forte, assim, do próprio Lula também, né? Não tenho visto uma declaração mais forte, mais contundente.
Até a própria panelada aí me parece que foi uma parada mais espontânea aí, né, das classes médias e não uma parada articulada pelas organizações. É isso aí, alguém pode começar se quiser. Eu vou falar aí. Mano. Ninguém foi, eu fui. Eu acho que também a gente tá esquecendo do Moro, né, cara? Eu tô curioso para saber da posição do Moro, até quando é que ele vai sustentar, porque, assim, nas pesquisas tem... Eu acho que ele realmente queria ir pro STF, saca? Só que eu acho que ele tá vendo que isso pode ser embarreirado, tá ligado? E, ao mesmo tempo, ele tá aparecendo primeiro nas pesquisas, inclusive sendo o cara favorito na última que saiu a vencer o próprio Bolsonaro, né? Sim. Então, eu acho que em relação ao posicionamento das pessoas, dos players aí, né? Eu acho que é isso, a Globo ela vai apoiar quem tiver um discurso alinhado com a meu ver, vai ser o Luciano que ela vai apoiar, acho que não tem nem muito o que pensar, a não ser que o Luciano tiver algum racha, que eu não vejo por que faria. O Dória, eu não vejo como alguém que seja um player forte, porque até em São Paulo ele está sendo mal visto. Ele só ganhou realmente o governo por causa do interior, né, velho? Porque em São Paulo, na capital, ele perdeu com o Márcio França, né, velho? E o Márcio França nem é uma grande figura lá, né, velho? Então, ele tá tentando polarizar com o Bolsonaro para cavar no centro, né? Tá tentando ter umas atitudes mais assim. Só que eu acho muito difícil, ele é muito queimado, ele é uma figura muito pitoresca, né, o Dória, assim, ele tenta ser um cara muito traíra, é um cara que não vai inspirar confiança em muitas pessoas, né? Tem o Witzel também tentando fazer a mesma coisa, que ele não vai muito longe. Eu realmente acho que existe uma brecha para crescer uma centro-esquerda, sabe? Um centro e uma centro-esquerda. Falar nem centro-direita, porque tem algumas pessoas sem direita que estão envergonhadas de terem apoiado o Bolsonaro, né? Então vou mais pro centro, que seria o Luciano Huck, ou centro-esquerda, que aí nesse sentido, o Ciro Gomes é o que tá mais surfando na onda, tá ligado? O Flávio Dino, eu acho ele também um player forte pra caralho, mas ele não vai, acho, fazer questão de ser presidente nesse sentido, porque o Ciro faz muita questão disso. E outra figura que tá crescendo que só é o Camilo. Não tem dúvida, o Camilo tá crescendo pra caramba. Mas você acha que ele pode ser nome nacional do PT? É isso, não? Acho que não, acho que ele tá saindo do PT, eu acho que ele vai PSB, mas só que é isso. Ele tá atrelado a Ferreira Gomes, a não ser que eles tivessem um racha. Mas agora o Ciro, ele tá fazendo o certo, né, cara? Ele que tá fazendo os melhores discursos, tá fazendo um discurso do que ele se diz, meu estadista, meu Brizola, né? Uhum. O Lula mandou aquele lá que ele fala, que as pessoas são mais importantes que a economia, só que não foi, sabe, não teve o peso que a live do Ciro teve, por exemplo, sabe? Então, o pessoal perdido, completamente perdido aí para variar. A base do PT virando o pessoal também, mais tão perdido quanto o pessoal. E aí quem está se articulando realmente é PDT, PSB e o centro, sabe? Só que o Luciano Huck, ele tá calado, o que me faz entender que quem está ganhando mais com a situação é o Ciro. Perfeito. Eu posso ir, se for o caso. Vai. Não, foi bom porque o Iago já passou aí por alguns nomes, e eu acho que o que vem à cabeça é quando você coloca todos esses nomes assim na mesa, né? É que, primeiro, que o Bolsonaro pegou um vácuo ali, né? Pegou a oportunidade, né? Pegou o antipetismo e agora o Bolsonaro derrete, né? Então, só sobra, de fato, como uma figura forte nacional, com uma rejeição relativamente, né, aceitável, o Moro. Né? Assim, a verdade é essa, né? Ainda sujeito ao que vai acontecer com o próprio governo de que ele faz parte. Né? Ainda sujeito a um balanço do que vai ser ele afundar com esse governo. Então, se a gente estava discutindo, né? Se o Bolsonaro agora não está clara a queda, mas tudo caminha com a crise que se anuncia, né? Com as mortes que se anunciam. Se tudo caminha para o fim do governo dele, e eu acho que isso é uma realidade, acho que nós vamos ter mesmo Mourão, um Moro que é a figura que ainda consegue explorar e ter alcance, Rodrigo Maia, todos esses outros que hoje fazem um contraponto institucional, não tem vencimento, né? não tem capacidade, não tem como acumular popularidade. A crise política atingiu eles de cheio, Lava Jato, tudo mais.
E na esquerda não há. Concordo que o Ciro é o que chega mais perto, mas já mostrou todas as dificuldades de se nacionalizar, né? De nacionalizar o nome dele. Então é quem tenta, é quem dá a cara a tapa, é quem faz um discurso com uma certa consistência e alcance, assim, mas muito difícil você não vê. Assim, a gente vai entrar de fato num período em que provavelmente nós vamos ser governados por Mourão, em que Moro vai ser o cara que vai se construir, mas sujeito ao balanço da participação nesse governo, e um deserto, assim, uma aridez completa no resto do cenário político, porque praticamente todos os setores foram varridos, né? Foram destruídos, com razão ou sem razão, mas foram destruídos, perderam alcance, perderam legitimidade na sociedade. A esquerda não consegue, o PT é incrível, a invisibilidade do PT nesse processo é uma coisa absolutamente impressionante. O pessoal, eu acho que tem quadros que conseguem cumprir um papel bacana localmente, né? Freixo, Renato conseguem fazer um papel importante, mas com as dificuldades naturais de um partido tão pequeno e com posições mais radicais. Então, o que eu acho que a gente caminha é para um aprofundamento da crise política que já havia, né? E cujo único sobrevivente parece ser o Moro, mas que talvez saia em coma, saia na UTI desse negócio, né? É um sobrevivente a se ver, né? Então, assim, em resumo, eu acho que o cenário que a gente vai ter é do fim do governo Bolsonaro, do Mourão governando, sobrando o Moro e no resto um deserto completo. Isso pode permitir até que um Luciano Huck ganhe, porque as circunstâncias são tão precárias e tão contingentes que é possível que ele consiga se alçar como apresentador de TV, o que é meio bizarro, né? O que só mostra o nível de bizarrice que chegou o momento do Brasil, né? O momento político do país, né? O Luciano Huck não é exatamente... Ele é mais um sintoma desse problema, né? Ainda que ele ganhe. O Trump foi exatamente isso. Exatamente. Arnold Schwarzenegger, governador lá da Califórnia, né? Essas porqueiras. A questão do Ciro também, acho que tem um detalhe que é, assim, para ele se eleger, ele tá criando um atrito muito grande com o PT, né? Que é a grande base eleitoral da esquerda. E eu não sei se ele consegue se eleger só com os votos do centro, né, cara? Porque ele também é atacado pela ultradireita, né? Então, Gero, parece que não tá pensando muito nisso, assim, né? Então, Gero, eu concordo contigo nesse ponto aí, eu até falar do Ciro agora. Mas vamos lá, o Bolsonaro, ele perdeu a chance de mostrar a principal promessa para a economia também, né, esse ano. As reformas vão ficar, já foi dito que vão ficar totalmente a segundo plano, e eles estão sendo forçados a fazer tudo aquilo que eles são contra, intervencionismo, né? Que é política keynesiana, né, anticíclica, né, dar dinheiro para as pessoas, toda aquela história, né, tem muita coisa além aí, mas tudo bem. Muita coisa está sendo voltada atrás, tu acabou de dizer, né, eu tinha lido também, acabado de ler, esse aumento, né, dar dinheiro para as pessoas, 600 conto e tudo mais. O Ciro, ele está indo exatamente nessa questão, sabe? Então, apesar de o Bolsonaro ter perdido chance de mostrar algumas coisas que ele queria mostrar, apesar de que o federalismo não vai levar ninguém a lugar nenhum, o Ciro, ao mesmo tempo, todo o discurso dele que ele veio falando na última eleição está totalmente alinhado com todas as medidas que estão sendo feitas agora, né? Políticas de intervenções setoriais, enfim, essas coisas. Então ele também tem uma chance de tomar um certo corpo no meio dessa resolução aí. Se as medidas forem tomadas e derem certo, né? Na verdade, o que a gente vai conseguir fazer é com que a economia não afunde tanto, mas eu acho que ele tem uma janela aí. O Moro, eu concordo total, porque, enfim, ele é o menos queimado e ainda mama muito nessa questão do antipetismo, né? Ele é uma figura muito forte dessa nossa herança aí nas últimas eleições. O Luciano Huck, eu não sei, eu acho que ele tem potencial para se destacar, mas eu não sei se ele realmente está alguma confiança. O Dória, eu acho tanto queimado da esquerda quanto queimado pelos próprios bolsonaristas que se voltaram contra ele, né? Dizendo que é traíra, que tal, tem toda essa questão aí, enfim, eu não sei, é incógnito. O Amoedo é uma coisa que eu também não sei, porque
Tá se escalando, vi muita gente falando que, porra, devia ter votado no Moeda em vez do Bolsonaro, porque é um cara que, digamos assim, representaria esses interesses mais, né, das reformas liberalizantes e tudo mais, mas não é burro e insano que nem o Bolsonaro, inclusive mostrado alinhado, falando coisas decentes, né, com relação a isso. Não cheguei a ver coisas mais absurdas, assim. Mas eu acho que o Ciro, a gente está deixando passar essa questão, que é exatamente a questão da política econômica que ele defende, né? Não sei qual que é esse projeto que ele fala tanto de nacional desenvolvimentismo, a gente já sabe alguns que deram errado, mas eu acredito que dá para dar certo. Mas tem essa escalada também com esse timing do que está sendo necessário para salvar o nosso país, nossa economia, salvar as pequenas empresas, pequenos negócios, alguns setores e os profissionais informais, são políticas que o Ciro vem defendendo essa bandeira, né, dentre todos. Então a gente pode ter uma surpresa, talvez, nesse alinhamento de discurso que ele está falando com o que, inevitavelmente, o governo que pregou totalmente o contrário está tendo que fazer. Arthur, Pablo ou Silvia? Querem falar? Eu queria falar. Mas eu sempre tenho a sensação de que eu entro no fundo, assim, né? Tipo, porque não me interessa verdadeiramente, me deprime a análise. Eu acredito que tenha bases consistentes, né? Tudo que vocês estão falando, mas realmente, assim, aflora o meu anarquismo, assim, né? A minha descrença em todos esses processos, porque eu não quero viver nesses cenários. Nenhum desses cenários, eles são longos, né? Eles são o que tem para hoje. E eu fico me perguntando se essas análises, elas assim, o que resta de possibilidade utópica, de alguma dimensão de sonho nessa extrapolação que a gente costuma fazer quando vai fazer essa análise de conjuntura, né? Eu acho que realmente, assim, me deprime, assim, emocionalmente é uma política que eu não quero ocupar, e eu acho que esse tenha sido o maior sucesso deles mesmo, né, assim, tipo, de não ver nenhuma possibilidade da gente apostar, né, tipo, que quer que tenha restado pra gente num quadro que possa fazer uma mudança, né, não qualquer mudança, Pablo, né. Só uma parte, posso fazer uma parte? Pode. Cara, eu acho que o que aconteceu com a esquerda brasileira, tipo assim, cara, tem que ter um processo de refundação, assim, de recriação muito profundo. Que não é dispensar todo mundo, não, sabe? Mas, cara, eu acho que é o diagnóstico que tá colocando, assim, essa sensação. Porque, cara, a esquerda não nos permite, a esquerda que existe no Brasil hoje não nos permite ter mais esperanças do que isso, entendeu? E eu acho que o diagnóstico disso é importante, porque, de fato, cara, a gente precisa de uma outra cultura política completamente distinta do que é, assim, do que é esse ethos da esquerda, entendeu? É uma coisa, eu acho que isso, aí eu acho que vai um debate longo, em que provavelmente a gente divergiria em muitos pontos, mas seria interessante porque eu, particularmente, tenho a opinião de que a esquerda foi para um buraco, alguns mais fundo, outros menos, mas o buraco é um buraquinho escroto pra caralho. Foi mal, cara, desculpa. Pode continuar. Não, eu falei um pouco disso na conversa passada, né? Mas a análise que eu tenho é de que em termos de probabilidade de análise científica do que a gente tem, de como se originou esse surto, né, epidêmico, se tornou uma pandemia, assim, o que a gente tem de mais consistente é que tem uma origem numa perda de habitat, de fauna silvestre, que a probabilidade de virem outros surtos é muito alta. Então, para onde vai essa economia, essa ideia de recuperação econômica nesse pós-crise, né? Tem um cara que acho que me influenciou muito, que é um sociólogo alemão, chamado Ulrich Beck, né? Que o cara escreveu sobre a sociedade de risco, nos anos 80, por ali. E eu acho que toda a análise de sociabilidade que ele desenvolveu hoje se aplica a uma ideia de sociedade de crise, tá entendendo? Tipo, o risco é aquela probabilidade da crise se instaurar, né? Assim, a gente vai sair dessa crise que o coronavírus anuncia, porque eu vi alguém fazendo uma análise também de que a quebra de 2008 do mercado financeiro era uma coisa que vinha de um espaço de especulação para a vida real, e agora foi um analista lá da Unicamp falando, um economista, né? E agora é uma coisa que vem do campo real
e ameaça quebrar a economia, ter um impacto. Então esse debate meio que binário, o que é mais importante, a economia ou a vida? Rapaz, é tudo, né? Assim, se a gente tem uma economia ou um sistema político que não trata da vida, que não consegue colocar isso como centro, como valor, é desocupar, de fato, assim, e aí é uma questão que está vindo de uma filosofia que vem de uma ancestralidade de outras culturas não ocidentais, de fato, de começar a pensar assim, o que a gente está ganhando com essas lutas por justiça social? A gente está fortalecendo esse sistema, me parece, tá entendendo? E acho que talvez seja o momento da gente repensar, assim, o que a gente não está se apegando a isso, assim, a gente não está se apegando a esse modus operandi, assim, o que a gente está tentando salvar, tá entendendo? A gente vai ter vida depois disso, a gente vai ter uma dimensão ainda mais sem, assim, meio Zé Ramalho, né? De fato existe um tom mais leve, um tom mais pálido, né? Na palidez desse pessoal, não sei dizer de fato, né? Tipo, ser uma coisa ainda mais triste, né? Assim, uma coisa mais de sobrevivência, e isso, velho, eu não tenho nenhum interesse de compor isso. Realmente, assim, desculpa aí, galera. Eu fico muito constrangida de... Desculpa, Silvia, cortou. Eu fico sempre muito constrangida de falar sobre a conjuntura dos quadros atuais com o Pablo por perto. porque a gente é amigo há muito tempo e ele sempre faz essa análise e eu sempre concordo com ele, mas é porque eu e o Pablo, a gente fez o mestrado juntos no Centro de Desenvolvimento Sustentável aqui no UNB, e ele tá aqui para não me deixar mentir, nossa formação foi super liberal, assim, e eu meio que aprendi a tentar fazer uma análise e trabalhar e tirar algum resultado com base daquilo que a gente tem. Então, se a gente tem PT, PSOL, PDT, Ciro Gomes, Lula, então a gente vai trabalhar com o que tem. Mas é sempre muito bom ver essa parte do Pablo, que é a parte utópica, que a gente tem que traçar esse caminho para alcançar esse objetivo que ele está falando aí, da gente romper com isso, a gente não ficar discutindo mais do mesmo. Mas eu vou me atentar à pergunta inicial dessa parte, que é sobre, enfim, candidatos, possibilidades e tudo mais, né? Desculpa, Pablo, de ter que voltar nessa parte tão miserável. Pode seguir, né? Eu que sou o outsider aqui. Mas, mas continue isso. É o seguinte, eu acho que, primeira coisa, eu acho que Moro é o ser mais... Tem um conceito da ecologia que chama plasticidade, assim, cara. É a figura política de maior plasticidade no meu entender, assim, eu não consigo traçar um futuro do Moro, por exemplo. Eu acho que o Moro, daqui 3 anos, ele pode ser o candidato em primeiro lugar das intenções de voto à presidência da República, como eu acho que ele vai estar preso, assim. Eu particularmente não consigo ter nenhuma visão sobre ele, eu acho, então não vou dar minha opinião agora sobre o Moro, de tanto que eu acho que ele é uma figura estranha. Lideranças como o Lula sumiu e não vai aparecer, o Lula não está interessado no impeachment e o Lula não está interessado em conflito. Para ele, eu acho que para essa parte que o Ciro chama de a burocracia corrupta do PT, essa galera, eles querem justamente que o cenário se mantenha como tal, que o Bolsonaro termine o mandato e tenta se reeleger para o Lula ou para o candidato do Lula. O Lula não vai poder, mas assim, hipoteticamente o Lula chegar nas próximas eleições para tentar derrubar ele, é isso que a linha da Gleisi Hoffmann acredita e é isso que eles vão se manter. E justamente essa burocracia burra do PT, ela tem uma boa parte de culpa dessa morte da esquerda que alguém já citou aqui, talvez o Thiago. Eu acho que essa disputa hoje, inclusive, entre a extrema-direita no Brasil, essa disputa pelo poder, você vê, a esquerda tá fora. Nem o Ciro, que é a figura que tá mais dando a cara para bater, que tá tendo mais... tá tendo muito maior capilaridade do seu discurso, não tá conseguindo disputar esse espaço, né? Eu acho que o Dória não emplaca de jeito nenhum, ele é uma figura muito... O PSDB já saiu muito derrotado, eu acho pouco provável que o PSDB consiga construir a sua história, um protagonismo para poder chegar forte aí
para emplacar um Dória, por exemplo. Eu acho que o Dória também não está fazendo um bom papel, não fez como prefeito, não está fazendo como governador, então eu acho que não emplaca. Por outro lado, eu acho que o Luciano Huck é a atual aposta da Globo e de alguns economistas. Se vocês virem o Roda Viva com Ciro Gomes agora atrás, dá para perceber que o Luciano Huck, primeiro, que eles são hostis ao Ciro Gomes e todo o que o Ciro acredita, e que existe uma aposta aí com o Luciano Huck. Então eu acho, e quem está conversando muito com o Luciano Huck é o Armínio Fraga, né? Então eu acho que a construção dessa figura vai ser feita mesmo, já está sendo feita e vai continuar sendo feita até quando chegar nas eleições e ver o que vai acontecer. Então eu acho que ele é uma figura que é importante a gente prestar atenção. Eu acho que também o Ciro Gomes aí já é coisa do Pablo, né? Aí o Pablo já vai surtar agora, mas eu tô vendo uma tentativa que alguém falou aí também, que existe pouca possibilidade do Ciro Gomes conseguir emplacar uma candidatura forte que possa ser, que possa vir a representar a esquerda, né? Uma centro-esquerda aí. Mas ele também tá tentando construir alguma coisa, e o Rodrigo Maia também, e o DEM tentando construir alguma coisa aí com democratas e com o Rodrigo Maia. Eu já até pensei na possibilidade do Rodrigo Maia vir a ser o vice do Ciro, não sei, né? Então, tem uma entrevista com o Rodrigo Maia no G1, que eles falam, quem que poderia, que eles perguntam para o Rodrigo Maia, quem que da centro-direita poderia vir fazer essa liderança para poder aglutinar essa centro-direita. E aí o Rodrigo Maia citou o Ciro Gomes, inclusive, falou: o Ciro Gomes tem que estar nessa discussão e tal. E aí o pessoal do G1 pulou dessa altura, né? Porque o Ciro é de esquerda, né? Para eles, né? Sim, desculpa pedir para você concluir. É só para tentar manter o tempo. Beleza. Mas por outro lado, só tem uma parte do mercado que tá paquerando o Ciro Gomes, né? Vídeo Mara Luque, que fez uma entrevista super Gomes e que acha que a proposta nacional desenvolvimentista dele de controle do mercado é... Quem, Silvia, cortou aqui? Quem foi? Mara Luque, né? Uhum. Que ela que tá meio que cortejando o Ciro Gomes. Mas, assim, por hora é isso, assim, fazendo uma... Não, das coisas. Tá. Gente, a ideia na semana passada era a gente fazer esse episódio de 1 hora a 1h30. Eu acho que a gente tá em 1h10, então eu acho que eu vou tentar encaminhar pro final, pedir pra galera fazer as considerações finais. Eu queria só comentar antes sobre a última colocação do Pablo, assim. Eu queria, justamente quando eu tentei criar esse espaço, eu queria criar um espaço para a esquerda conversar na internet, né, virtualmente, mas que não fosse um espaço justamente da opinião das pessoas que circulam em torno da esquerda, não necessariamente, né, o líder partidário, o líder sindical, que eu acho que hoje a esquerda dentro da internet, ela funciona muito assim, né, são os especialistas, é o podcast que convida aquele político que convida o especialista em direito sobre trabalhista para falar sobre a reforma, e aí tem um podcast de 40 minutos de perguntas e respostas sobre aquela pessoa, e eu queria criar um espaço aberto. Então eu acho que é legal quando o Pablo coloca isso, porque ele coloca justamente o contraste que existe na esquerda, e na verdade eu quero que tenha mais contraste, né? Eu quero convidar mais pessoas para que tenha mais contraste nesses debates. E a esquerda sempre fica nisso, né, cara? Do pragmatismo versus a utopia. Mas eu acho que a utopia mobiliza, Pablo. Eu acho que a gente só tá num momento, assim, né, assim, a gente tá tão na merda que eu acho que a gente se rendeu um pouco ao pragmatismo de melhorar um pouco, assim, né? Mas acho que o Pablo, ele não perde de vista essa questão da utopia. Que, assim, tem outros debates que a gente pode fazer mais profundos, né? Assim, da esquerda mundial, enfim, do Syriza na Grécia e como a utopia mobilizou e da incapacidade de realizar um programa mais pragmático, né, da própria burocratização da esquerda em torno do pragmatismo, da história do PT, que são debates mais profundos e inacabados, né? Mas é importante debatê-los, é importante relembrar para que a gente não fique só discutindo amanhã. Então eu vou começar a passar, acho que para cada um que participou, para fazer as conclusões finais de no máximo 3 minutos. Para a gente conseguir encerrar dentro desse quadro de 1h30. Pode ser? Beleza. Vou abrir para... Pode ser então, Arruda. Pode falar. Eu não tava pedindo para falar não, mas posso ir. Eu tava só concordando contigo.
É pra encerrar já, então. Vai. Tá, então eu vou. Não, é que tu perguntou beleza, eu ia só dizer beleza mesmo. Mas posso fazer. Não, assim, pegando esse gancho aí do que tu colocou agora, Germano, e dessa discussão que o Pablo suscitou, vê só, eu acho que assim, são camadas, né? Eu acho que nós vamos ser governados por Mourão. Eu acho que o Moro é uma incógnita, mas é alguém que pode sobreviver a tudo isso e chegar forte. Pode ser que Mourão, Moro e Huck sejam esse cenário apocalíptico, né? Esse cenário pandemônico que 2022 nos reserva. Eu acho que, assim, ao contrário disso excluir a dimensão histórica, né, desse processo, né, é ver como essa conjuntura se liga com a história no sentido forte do termo, né? Porque dizer que a crise política só tende a se aprofundar, que não há alternativa clara para isso, que não há, inclusive na esquerda a gente nem desenvolve muito aqui, o PT ninguém sabe onde está, a gente fala um pouquinho mais do Ciro e tal. Eu acho que isso se liga a essa tua questão, porque é a forma como exatamente essa questão se apresenta hoje. A forma como isso se apresenta hoje é a demanda de uma refundação profunda do que é o contraponto, né, a esse modelo, né, a essa política, a essa economia e tal. E por exemplo, uma coisa que dá para toda vez eu conseguir falar aqui rápido, né? Deve ter um minuto aí para falar. Me avisa aí, Germano, quando estiver perto. Acho que uma coisa importante é ver, cara, a esquerda se perdeu completamente. Você vê como, não só as lideranças, mas como a gente criou uma cultura política fechada, entendeu? Uma cultura política sectária. Cara, a esquerda devia ser o espaço da liberdade do pensamento, entendeu? O espaço da... Vê, assim, um podcast desse é muito mais interessante, Germano falou, lideranças partidárias. Se eu pegasse aqui um cara da articulação de esquerda, um cara de uma corrente do PSOL, um cara do PSTU, um cara do... Eu não abria esse podcast nem para ouvir 5 minutos, se fosse assim. Eu não queria nem... Meu amigo, isso cansa. E eu acho que isso limitou uma certa cultura política que tem vários pontos de origem, né? É como um feixe assim, que converge para uma cultura política e uma forma de ver a própria política. Certo, vou concluindo. Que é uma forma de ver a política, é um ethos estéreo, é um ethos autoritário. Eu não estou aqui fazendo uma crítica assim, socialismo real, stalinismo. Eu estou fazendo no sentido mais profundo mesmo, que tu colocou, no sentido mais utópico. Veja, que sociedade nós criamos a partir das práticas que nós temos? Que sociedade nós criamos a partir da cultura política que nós cultivamos dentro das organizações que nós estamos? Dentro das organizações que nós não estamos? Dentro das nossas vidas, entende? Isso eu acho que é muito mais profundo. E eu queria falar disso, vou terminar, né? Era onde eu queria focar. Onde eu vejo isso talvez da forma mais radical é na liberdade de pensamento. A esquerda hoje não é um lugar livre. A esquerda não é um lugar livre. Não é um lugar livre. A esquerda é o lugar em que as pessoas querem que você faça um panfleto, que querem que você retweete, que querem que você multiplique. A esquerda não é o lugar hoje de uma produção livre, e de um pensamento livre, e de uma vida livre. E isso eu acho que é muito profundo. E eu acho que isso, assim, mudar essa cultura política, eu não tenho a menor ideia de como a gente faz isso. Valeu. Era o que eu queria dizer para tentar falar. Mas só para terminar, meu último comentário. Eu acho que nós precisamos articular isso com o problema de governo. Aí eu acho. Eu acho que não pode ser uma questão utópica no sentido pejorativo do termo. Isso tem que ser uma alternativa para as pessoas. Para mim, isso tem uma alternativa democrática para as pessoas, eu acho. Mas enfim, aí iria longe. Terminei mesmo. Alguém quer ser o próximo? Vou aproveitar para engatar. Vai. Vou engatar aqui do Arruda aí. Eu concordo pra caralho dele, mas eu também achei muito interessante o que a Silvia e o Paulo estavam falando também. Mas pegando esse Paulo falou, e essa questão das utopias e tal, mas esse lance da esquerda ter virado esse lugar, que parece um clubinho, sabe? É um lugar onde já não tem mais dialética, né, velho? É só panfletos, você tem que pegar uma cartilha e você já não pode falar além disso. Isso é uma coisa que me faz até ter vergonha de dizer que eu sou de esquerda, tá ligado? Porque hoje, ao meu ver, assim,
eu acho que a grande discussão não é nem ser de esquerda ou direita, é ser popular, sabe? Uma esquerda que não é popular, para mim, não faz sentido. É uma elite. É uma elite acadêmica, elite cultural, sabe? Então, é justamente aquilo que não era para a esquerda ser. Aí, quando você vê o discurso do Felipe Martins, que eles falam que a maneira que eles viram em 2013, que a partir dali o Felipe Martins é um dos principais articulistas bolsonaristas, aí, é um dos cabeça, né? Que em 2013 eles viram que aconteceu uma ruptura ali no status quo que estava sendo aberta, e aí você vê assim, como a esquerda viu 2013, foi tipo a campanha da Luciana Genro, ridículo, tá ligado? Os caras souberam ler muito mais. Os caras entenderam que o brasileiro em si, ele era conservador, ele não estava mais afim dessa forma de fazer política, mas ao mesmo tempo ele é conservador, tinha temas que uma parte da esquerda insistia em entrar, a questão do aborto, questão das drogas, tudo isso, que o brasileiro não, assim, essa questão de gerar debate sobre o que é família ou não, né? Eles entenderam que o brasileiro em si, poderia topar entrar numa política de esquerda baseada no social, mas nunca entraria em pautas progressistas desse jeito. Eles entenderam isso e lançaram o Bolsonaro, sabe, cara? E aí quem votou no Bolsonaro em si foram os evangélicos. 58% da base evangélica são mulheres negras periféricas, sabe? Que é uma coisa que os movimentos sociais de esquerda poucos realmente conversam, tá ligado? Aí, nesse sentido, eu ainda boto muita fé em movimentos como o MTST, que uma boa parte lá da coordenação são de ateus, mas a base são a maioria de mulheres negras, periféricas e evangélicas, né? Que fica todo mundo rezando lá. Eu acredito muito mais em movimentos assim, que conversam com a base popular, do que essa galera que fica lá, não sei o que, vou vestir Chico Buarque, não sei o que, massa, galera. Mas a política não é isso, galera. A política é você saber falar com o povo. Aí, nesse sentido, eu ainda gosto muito do Pepe Mujica. Eu gosto muito do Papa Francisco, apesar da galera, no passado, na Argentina, ele apoia a ditadura, sabe? Então, o que eu acho que a gente tem que fazer, nesse sentido, é voltar para nossas origens, sabe? A Maria Luísa Fontinella se tornou a primeira prefeita na capital do Brasil, do PT. Quem elegeu ela foram as SEBs, as comunidades eclesiais de base, foram os católicos, cara. Sabe? Então, eu acho que é isso. A gente tem que voltar a ser popular. Parar com esse negócio de ficar disputando quem é mais esquerda que o outro, foda-se, tá ligado? É nesse sentido, eu cada vez mais, não sei se vocês gostam ou não, mas eu tô sendo adepto aos pensamentos do Saul Alinsky, sabe, cara? Assim, eu sou uma pessoa radical e eu acho que o pensamento revolucionário é algo que, assim, me traz vários anseios românticos, sabe? Só que, ao mesmo tempo, o que mais importa não é o meu pensamento, não é o meu gozo utópico, ideológico, tá ligado? É a vida real, velho. Quando a vida real bate, sabe? É diferente. É fome, tá ligado? É não ter casa. São pautas práticas. Muitas vezes a classe média tá muito longe, né? Porque tá nesse debate abstrato, não sei o que, aí faz aquilo de botar o Haddad, um professor universitário, que na hora que era pra xingar o Bolsonaro, chamou ele de soldadinho de Araque, tá ligado? Na hora que era pra ele ser mais de nazista, filho da puta, qualquer coisa do tipo que a galera ia entender, a galera ia contagiar a galera, aí vai chamar de soldadinho de Araque. Então é tipo isso, eu acho que a gente tem que criar uma outra coisa, tá ligado? Pedir só pra fechar aí. Beleza. Pode fechar. Então é isso. E só para falar a última frase, que eu acho, galera, que tem que ser baseado na cultura. Se você for ver, quem mais influencia hoje no Brasil são pessoas que trabalham com cultura, mas cultura popular. Porra. Vou pegar o gancho aqui então, porque o Iago, acho que falou. Iago, né? Falou exatamente o ponto que eu ia trazer aqui. Eu acho muito que a gente tem que olhar para o futuro, mas é muito difícil quando estão forçando a gente a ficar olhando para o passado, coisas que já tinham sido superadas, muitos retrocessos que tá ocorrendo, e essa guerra cultural ela é muito perigosa, porque força a gente ficar falando, tendo que defender coisas que são óbvias pra gente. Ciência, gente, ciência. Porra, a ciência há muito tempo só evolui, ok. Tá muito longe de ser perfeita, mas enfim, já tem coisas que estão provadas, né? Então, essa guerra cultural nos fazem ficar perdendo tempo, ciscando entre o presente e convencendo as pessoas do passado, que estão querendo rever ele e tudo mais. E às vezes isso pode atrapalhar muito, e atrapalha muito, da gente voltar a sonhar mais plenamente, né? Então, acho que sonhar é super importante para
para que a gente consiga ter realmente mudanças e melhoria na sociedade. Mas a gente não pode esquecer que os agentes que aí a gente está falando sobre eles, eles utilizam dos artifícios e das técnicas para explorar o pior do presente. E hoje ainda, com essa guerra cultural, até o passado. Então isso também dificulta um pouco a gente falar de conjuntura ao mesmo tempo que estão querendo mexer em debates que não é olhando para frente, né? Esses debates que acontecem hoje. Então é bem desafiador, mas eu estou junto com vocês aí em tudo que vocês falaram e eu acredito que esse espaço tem que ser criado, né? Espaço que eu acho que o Thiago falou, né? Um espaço de mais liberdade de pensamento, de um debate mais aberto, né? E eu acho que isso a gente está materializando aqui de certa forma, né? Então, parabenizar o Eugerinho aí pela iniciativa, muito bacana conversar, muito bacana conhecer os 2 novos colegas aí que entraram na conversa. E eu acho fundamental, novamente, o Pablo aí, gênio, as reflexões, a gente realmente fica muito preso nos debates do presente, e, como eu acabei de falar, um pouco até do passado, mas eu acho sim que a gente... federal. Opa! Então a gente também pode trazer, ao invés de falar só de conjuntura, eu acho que a gente pode sim trazer outros debates aí no futuro, Gerinho, não sei se a gente dá uma ideia de pauta aí, realmente trazer um debate estrutural, né? Tem coisas que nos mantêm tendo o debate do jeito que a gente está tendo. Que coisas são essas, né? O que está nos impedindo de olhar um pouco para frente? Quais são as barreiras, né? Porque só olhar para frente e querer impor essa utopia na prática, a gente tem muito mais problema para resolver antes de chegar nesse ponto. Começando aqui, debatendo, aprendendo uma visão de cada um aí de vocês, eu já me sinto uma pessoa muito melhor. Obrigado, gente. Pablo, Silvia e o Arthur também, se quiser fazer uma fala aí pra Ei, cara, esse final de fala aí merece uma menção honrosa, Germano. Porra, o cara termina a frase assim, tu já passa pro outro. Eu vou agradecer no final. Mostra uma comoção, cara. Foi massa esse encerramento aí, foi, porra. Foi, tá. Gente, eu tô ouvindo um eco de alguém aí. É o do Arruda. Vai, Pablo. Cortei o eco. Não, mas massa, galera. Eu tô me sentindo mais acolhido. porque antes realmente tava me perguntando se aqui era um lugar mesmo pra mim, assim, porque no dia a dia mesmo, assim, eu tô muito nesse âmbito aí, acho que um pouco do que o Iago falou, né, de uma utopia, mas querendo sentindo que isso não faz sentido sem uma territorialidade, né, assim, sem conseguir dialogar, sem conseguir me popularizar, sem conseguir fazer uma parada coletiva, né. Eu tô lendo assim, um cara que é um italiano aí, né, chamado Emanuele Licotti, que é uma referência que eu vi de uma galera num evento sobre gastronomia, né, e o cara, o livro chama A Vida das Plantas, a Metafísica da Mistura. E aí o bicho faz uma crítica da modernidade, desse mundo ocidental e tal, que é isso, assim, essa esquerda, essa forma de fazer política é separatista, assim como a ciência se organiza de forma, né, de se afunilar e de fazer conhecimento dentro de caixinhas e tal. E aí essa metafísica da mistura, puxando para um outro papo que eu estava ouvindo ontem também, que era de uma mixologista, uma pessoa que prepara drinks, né, com um antropólogo, acho que é Michel Alcoforado o nome do cara. Ele tava falando que a capacidade nossa, assim, é muito chato ficar fazendo previsão, né, mas ele apostava nisso, assim, de que a nossa capacidade de se desconectar e desacoplar desse status quo, desse estado de coisas agora em quarentena, vai ter muito a ver com o tempo da quarentena. É uma coisa meio óbvia, né, mas se for 60 dias, se for 90 dias, 120 dias ou mais, né, aos poucos a gente vai perdendo a noção de passado e de futuro, né? Assim, então é uma certa liberdade que tem essa materialidade que o Iago estava falando. Como é que vai se configurar isso? As pessoas vão ficar sem comer, sabe? Vão ficar endividadas, vão ficar... Como é que vai ser isso, né? Parece não ser possível ficar esse tempo todo, né? Mas isso põe em xeque, de fato, essa materialidade da vida, de fato, assim, que é uma economia que produziu uma série de vulnerabilidades que nos fez chegar aqui,
né? E aí eu tenho uma série de reflexões, uma série de colocações que acho que poderiam vir em próximos debates, da gente começando a semear essa mudança de perspectiva e ampliação de foco e tentar nos perguntar qual é tem um livro também do Krenak, né, do Ailton Krenak, que ele fala, tipo, ideias para adiar o fim do mundo. É esse mundo aqui que a gente quer adiar, esse aqui eu não tenho nenhum compromisso com ele, mas tem outros mundos, né, e vamos atrás deles. Valeu, Pablo. Silvia ou Arthur, querem encerrar? Pablo, valeu aí, está bem. Não, acho que a sua análise da realidade tá cortando bastante. Bom, não sei o que fazer, gente. Eu tô parada, imóvel. Voltou, tá ok. Bom, é isso. Eu acho que o Pablo sempre tem essa reflexão que é muito provocativa, né? E tira a gente dessa zona de pragmatismo que é importante a gente sair mesmo. Pablo, valeu. Você é importante nesses espaços, tá? Bom, não vamos delongar muito, porque eu acho que a gente já explorou muitos temas, muita coisa aqui, foi bem legal. Mas eu acho que a gente pode terminar com uma reflexão do tipo, como foi que a gente chegou até aqui, né? Como que a gente chegou clausurados dentro de casa, justamente, quais foram os caminhos que a gente escolheu que nos fez estar aqui hoje com o presidente Bolsonaro, estando clausurado, fiquei sabendo aqui agora, a França atingiu o pico de 365 mortes nas últimas 24 horas, enfim, como é que a gente chegou até aqui, né? E, bom, é legal a gente conversar, pra gente conversar, pra gente refletir sobre, pra gente poder reinventar a esquerda, né? Mas eu acho que pra gente conseguir reinventar a esquerda e conseguir fazer essas análises, movimentar essa massa, assim, para a direção que a gente gostaria e que a gente acredita, né, é reconhecer primeiramente que a esquerda morreu. Talvez, tem um texto do Vladimir Safatli que ele escreveu recentemente, acho que na Folha, que é muito pessimista e tal, não sei se eu concordo muito com esse pessimismo dele, mas eu acho que a gente precisa entender onde foi que a gente errou, que nos fez chegar até aqui, né? E eu acho que a partir desse reconhecimento, de entender o que foi que a gente errou, o que foi que a gente deixou de pensar, eu acho uma questão muito, muito interessante aí sobre as atitudes da esquerda que podem ter nos trazido até aqui. E eu acho que esses espaços que a gente constrói vai nos ajudar a reinventar esse diálogo, isso que o Pablo coloca, vai nos ajudar a reinventar os caminhos, né? A reinventar e reestruturar os objetivos que a gente precisa de alcançar. E eu concordo, assim, a gente tem que se popularizar de novo, a gente tem que voltar a falar com o povo, tem que saber do que o povo precisa, e a gente tem que voltar a fazer trabalho de base, galera. Não tem jeito. Eu acho que só ficar também falando para os convertidos aqui é legal se fortalecer, é legal para a gente aprender mais com os outros, né? Trocar informações, trocar referências, enfim, trocas, mas também a gente tem que voltar para a base para a gente reconstruir aquilo que a gente acredita, né? Queria agradecer aí ao Pablo pelo convite, a todos vocês aí pela troca de hoje, e vamos para frente. Valeu, Silvia. Arthur, queria falar alguma coisa? Então, bem rapidinho aqui, achei muito legal o que o Pablo disse, o que o Thiago disse e o que a Silvia falou, assim, como a gente realmente chegou aqui, né? Enclausurado em casa. E mais, a gente tá debatendo que a melhor opção é Luciano Huck, cara. Eu só lembro de Luciano Huck lá do Caldeirão e tal, e, porra, a gente tem realmente um problemão à nossa frente. Mas é isso aí, galera. Muito legal esse bate-papo aqui. Valeu, Arthur. Então, eu vou concluir. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, assim. Eu queria também lembrar a ideia, né, do espaço.
que é para todo mundo participar. Obrigado. Não esperem um próximo convite, porque vocês já estão automaticamente convidados por estar aqui. Quem vocês acharem que é importante participar, eu peço que convidem, porque a ideia é que seja um espaço aberto mesmo, sabe? Eu vou reforçar a ideia do que eu queria. Assim, eu acho que a esquerda tem muito conteúdo, assim, a gente tem muitas visões, né? Tem o profeta do apocalipse, o cara utópico, mais pragmático. Mas eu sempre achei que a gente guardava as nossas discussões muito para nós mesmos, né? Pra gente, pra nossa bolha, e sempre ficava lá. Então, esse espaço aqui eu queria que fosse justamente isso, né? Uma forma da gente estar conversando e que esses debates que fossem amplos, de ideias diferentes, fossem abertos para qualquer pessoa, inclusive, né? Quem não milita e tal. Então eu conto com vocês na próxima quinta, se vocês quiserem estar aqui, conto com vocês divulgarem até para as pessoas participarem, conto com ideias novas e eu vou conversar offline aí depois com o Pablo para ver se a gente faz até algum formato diferente aí com um tema aí na próxima semana. Então é isso, gente. Obrigado. Queria agradecer e eu vou estar encerrando agora a transmissão.